Bom, pessoal, é, aqui é o professor Henrique Braga, disciplina aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, eletrônica de potência, código CEL 040. Eu resolvi gravar essa videoaula aqui. Na verdade, é mais um compartilhamento de experiência, né? É, usando um programa que eu tenho recomendado aí aos estudantes, que é o SMES Studio. Ele não, apesar de ser um programa free, né, software livre, na realidade não sei se é software livre, eu sei que ele tem, né, muita cooperação, né, muitas pessoas trabalhando junto, e ele, você pode fazer uma doação, né, mas é grátis, tá? Então, pode se usar, então tudo é a potencialidade do programa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o programa e um pouquinho sobre o circuito que eu escolhi aqui para a gente trabalhar, né, alguns recursos e funcionalidades desse programa, né? Então, o circuito, eu daqui a pouco vou falar mais um pouco sobre ele, é esse retificador mais simples aí, retificador de meia onda, monofásico, não controlável, né, porque emprega apenas um diodo, e com carga resistiva. É um nome comprido, né, para um circuito dos mais simples de todos, e tem tanta coisa interessante para a gente trabalhar, né, com esse circuito simples, né? Então, assim, o que eu pretendo aqui é tratar esse retificador monofásico de meia onda não controlável, né, com carga resistiva, e a gente consegue estudar aqui, fazendo o programa, nos apoiar, nos ajudar no cálculo do fator de potência, distorção harmônica e na série de Fourier. Antes de avançar no circuito, falar um pouco mais do circuito, queria comentar sobre o programa, né? Que eu estou usando esse programa em parceria com esse outro programa. São dois programas, na realidade, que estão sendo empregados aqui, que o segundo é o Máxima. O Máxima é um programa de auxílio matemático e que se integra bem, né, com esse SMS Studio, mas eu preciso instalar o Máxima separadamente. Então, mais embaixo aqui na planilha, nessa planilha aqui do SMS, que eu estou compartilhando com a turma de eletrônica de potência desse semestre, né, 2021, tem algumas orientações sobre isso, né? Primeiro a gente instala o Máxima, depois tem que dizer, né, onde que ele está, onde que ele se encontra no computador para ele se tornar um serviço, um serviço usável, né? Um serviço compreendido pelo programa. É claro que você pode procurar dicas de como fazer isso aí pela internet, né? Mas eu tento deixar algumas informações aqui. Se tiver alguma dúvida, né, faça contato, né? Então, o Máxima se torna o que ele chama de plugin, né, ou serviço, dependendo se você está usando a interface em português ou inglês, né, e é preciso, então, incluir aqui, dizer que você está usando o Máxima Plugin, né? Então, nesse link Tools, né, tem aí o submenu Plugins, né, e lá tem a opção de habilitar, né, esse serviço, né, Máxima Plugin, se ele não está disponível no seu localmente, na sua instalação local, no seu software que foi instalado, você pode buscar na base, na internet, né? Que ele chama de base online, tá bom? Bom, e ainda assim, para deixar mais transparente, mais fácil de lidar, né, a interface gráfica, simbólica, né, fica mais elegante ainda quando você emprega essa função, essa diretiva, né, máxima takeover, né, ele abre os parênteses e eu escrevo dentro lá, com aspas, all, tudo, né?
Então, aspas, all, fecha aspas, e digito o sinal de igual, né? Quando eu faço isso, ele cria essa continuação aí do que está depois do sinal de igual, né? Diff, int, lim, sum, né? O que ele está dizendo aqui? Que o máxima vai assumir, né? Vai tratar, né? Vai manusear todas essas funções aí, né? Diferencial, integral, limite, soma, determinante. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Bom, então eu estou usando, né? Além do Máxima, alguns outros plugins, né, que tem disponíveis, né, que você pode inclusive instalar todos, né, tem um monte, né, disponíveis, são interessantes, você vai bater o olho ali na hora que procurar lá na galeria online, algumas coisas são mais familiares para você, outras menos, né, então vai aos poucos, vai se familiarizando com isso. Nessa gravação eu estou usando a versão de 64 bits do SMES Studio, é a 0,99. Pessoal, eu mudei um pouco aqui a representação do programa, do SMES Studio, né, para poder representar toda a janela, né, que eu tenho aqui, né, do programa e mostrar, por exemplo, que eu posso ter inclusive um painel lateral, clicando aqui, ó, nesse símbolo aqui do lado da interrogação, e aí aparece um painel lateral com muitas opções, né, de operadores matemáticos, né, e de funções matemáticas, incluindo as de cálculo, né, avançado, né, somatório, produtório, diferencial, integral. E não tem limite, né, não tem limite. Eu acho que algumas versões anteriores do programa tinha a função limite, então agora ela só existe, só consegue ser executada usando o máxima, né? Então aí você tem que digitar, começar a digitar LM, aí aparece então a opção, você aperta LM, Tab, né, vai aparecer. Como a minha planilha está praticamente pronta, eu não vou deixar esse painel lateral aqui ocupando espaço, né? Então, se necessário, eu chamo o painel aqui novamente. A nossa forma o nosso retificador é um retificador muito, muito simples, né? A gente estuda aqui na universidade numa disciplina básica de eletrônica e em eletrônica de potência a gente trata, né, de algumas informações que não temos tempo, né, de tratar lá na eletrônica básica, né? Mas veja que a forma de onda é uma forma de onda não senoidal, ela é uma meia senoide, tanto a tensão quanto a corrente, né, são nulas de π até 2π, né? Essa análise que a gente vai fazer aqui, ela é válida, né, para qualquer amplitude da tensão, da fonte de tensão, valor de resistência e de frequência. Esse diodo é ideal, né, então ele conduz a um curto-circuito, por isso que esse pedaço de senoide aqui de tensão é idêntico à senoide de entrada. E quando o diodo bloqueia, né, a corrente deseja ficar negativa, digamos assim, ele bloqueia, ele não aceita, né, então não temos nem tensão nem corrente na carga, quer dizer, são nulas, né? Então, eu representei ambas as formas de onda com ângulo elétrico e não no tempo, né? Então, ômega t é um ângulo elétrico, nesse caso em radianos, né, com meio período em π e o período completo em 2π. E isso se repete, né? Então é repetitivo, propiciando o emprego aí da série de Fourier. Então, essas formas de onda são bastante básicas, só reforçando aqui, né, que a corrente, tanto como a tensão na carga, elas não são uma senoide ideal, né? Então, como não é uma senoide, né, perfeita, ela é constituída de uma série de harmônicas, né, uma série de senoides, né, que é isso exatamente que a série de Fourier trata, né? Então,
dito isso, a gente pode partir para tentar encontrar o fator de potência. O fator de potência é dado pela razão entre a potência ativa, que também é conhecida como potência média, em alguns casos também é tratada como potência real, né? Ela é dada em watts, né? Então é a razão disso e a potência aparente. A potência aparente é o valor eficaz da tensão multiplicado pelo valor eficaz da corrente. Mas vamos começar com a potência ativa. Então, a potência ativa, potência média, né, é a potência média da potência instantânea. É a média da potência instantânea. A potência instantânea é a tensão vezes corrente. Qual é a tensão? Para essa tensão aqui de entrada é V de pico, que eu chamei aqui de Vp, vezes seno de θ. Né? Começa com zero aqui, né? Passagem por zero, e em π ela passa novamente por zero. Fica negativa a partir daí e vai até 2π. Né? Então, Vp seno de θ, né? Já estou usando o θ aqui, o programa me permite, né, tanto, né, encontrar aqui os símbolos de letras gregas, né, no painel lateral, como também permite fazer isso pelo teclado, né, digitando a letra do alfabeto e apertando Ctrl G. Para usar um índice, né, pelo menos na versão em inglês, eu estou usando o programa em inglês, né, basta apertar uma variável que você quer, uma letra de variável, de parâmetro, e digitar juntos Ctrl ponto. Aí ele calcula para nós. Ele calcula, não, ele ativa, né, digamos assim, um índice. Né? Então, acho que fica mais elegante, né, nesses casos, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, né, na digitação. Então, pessoal, a média da potência instantânea, que é o produto da tensão pela corrente, né, vai ser computada, nesse caso, pelo serviço, o plugin máxima. Né? Por quê? Porque eu não tenho valores, não dei valores para a tensão de pico nem para o resistor. Então, isso é calculado de forma simbólica. Então, eu vou marcar toda essa função, toda essa expressão matemática, apertando a barra de espaço, que aí ela vai. Esse programa tenta emular muita coisa parecida do MathCAD, que é um programa caro. Como esse é grátis, né? Então a gente dá essa opção, né, de uso. Né? Bom, uma vez marcada toda a função, eu posso apertar Ctrl ponto. Ctrl ponto. E aí, então, ele faz a minha álgebra simbólica. Né? Então, ele já encontrou o resultado. Algumas vezes os resultados não são tão elegantes assim, tão simples, mas nesse caso ficou aí Vp ao quadrado de por R. Né? Se eu quisesse saber, né, quanto é um Vp ao quadrado de por R, né, eu copio isso, né, e atribuo antes valores, né, para Vp. Na verdade, não é Ctrl ponto, né, para dizer o índice, é só ponto, né, V ponto P, por exemplo, 180 volts, né, que é o pico da senoide de 127 eficazes. Né, e o valor de R, por exemplo, eu posso atribuir igual a 2, né, por exemplo. Né? Então, aí aqui vocês já viram que ele já calculou, né, na integral, né, já fez a integral numérica, nesse caso. Mas se eu não, né, atribuo os valores, ele continua mantendo a álgebra simbólica aqui. Isso é bastante interessante, não são todos os programas que fazem isso. E isso fica mais interessante, né? Claro, né, isso só é possível no SMS com o Máxima ou com a outra ferramenta chamada Maple, tá? Um outro plugin, Maple. O problema do Maple é que ele aparece escrito. Ele não tem como ele desaparecer, digamos, né, da representação. Então fica aquele incômodo do nome, né? Maple, né, da integral, não sei o que, aí ele vai processar aquilo usando então esse outro recurso. Qual é a vantagem do Maple? É porque o Maple, quando ele é usado, ele é chamado, ele busca alguma coisa na internet. E o Máxima não, ele busca no computador porque ele está instalado no computador. Né? Então aí nem precisa, nem aparece escrito, né, a palavrinha máxima. Aí.
Bom, então calculamos o P, né? Então está tudo literal, né? A nossa matemática. E para a gente encontrar a potência aparente S em volt-ampere, né? Eu preciso primeiro encontrar o valor eficaz daquela corrente de meia onda. O valor eficaz daquela corrente, né, é a raiz quadrada, né, da média quadrática, né, é a expressão da corrente ao quadrado. Isso é a raiz média quadrática, que é o root mean square, né, o valor médio quadrático, ou valor eficaz. Né? Então, calculando isso, também, de novo, usando a mesma estratégia, né, o meu procedimento, é Ctrl P, ele encontra essa matemática, essa matemática você vê que não ficou tão elegante quanto a outra, né? Porque aqui certamente tem uma simplificação que ele não fez, né? Óbvio aqui, né, que raiz quadrada de VP ao quadrado sobre R ao quadrado é VP por R, e raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, esse resultado aqui seria, na realidade, a corrente é VP por 2R. Mas não tem problema, tá? Pode deixar desse jeito mesmo e posso multiplicar, como vocês estão vendo aqui, né, para calcular o fator de potência. Eu já estou dividindo a potência P, né, pela potência S, que é, no caso, o valor eficaz da senoide, que é pico sobre raiz de 2, multiplicado pelo IR que a gente acabou de calcular. E ele já vai chamar, né, aquela expressão matemática lá e calcular. Né? Claro que também nesse caso, né, a nossa expressão ainda não fica elegante. De novo, isso não é problema algum. Se eu tivesse com os valores numéricos, ele faria a conta corretamente. Mas é fácil, né, de encontrar aqui que o fator de potência será dado pela razão, pela fração raiz de 2 sobre 2. Queria chamar a atenção, né, para esse resultado. Né? Por que o fator de potência é isso? Eu já simplifiquei isso aqui. Já simplifiquei isso, olhando aqui para a expressão ou fazendo, né, no rascunho, porque eu vi aqui que eu tenho um VP no numerador e tenho raiz quadrada de VP ao quadrado no denominador, que é VP também. Né? Então, esses dois vão se anular, vão cancelar. Né? Mesma coisa vai acontecer com o R aqui. Né? Tem um R aqui no denominador e tenho um outro R no denominador desse R, né, que é a raiz quadrada de R ao quadrado. Também vai cancelar. Né? Então, por isso que esse resultado aqui é bem intuitivo, né, de chegar nesse número. Né? E é legal, né? O número é número mesmo, né? Raiz de 2 sobre 2, que com 3 casas decimais dá 0,707. Acho até que eu posso escrever isso aqui, né? Dar um igual aqui. Né? Um igual. E ele encontrou aqui até com 4 casas decimais, eu posso pôr com quantas casas eu queira, né, alterando. Né, acho que no programa eu tenho algumas opções, clicando com o botão direito em uma área vazia do programa, a gente tem a opção de definir essas coisas. Aqui também no Tools, Options, também tem a opção, vocês não vão ver isso aí, mas tem lá em Calculation, né, em quantas casas decimais eu quero. Né? Então, eu aqui estou com 4. Né? Então, eu teria que pedir, por exemplo, para 3, ou para 2, ou para 6, ou quantas eu queiro. Tá bom? Então, aqui eu vejo que o fator de potência é 0,707. Tem muita gente que se assusta com esse fator de potência, porque ele pensa assim, poxa, mas a carga aqui é resistiva. Que fator de potência é esse? De onde saiu esse fator de potência? É da definição clássica, isso, né, isso é ancestral, né, para a gente de engenharia elétrica, né? Fator de potência é potência ativa, potência média dividido pela potência aparente. Então, não fiz nenhuma mágica, nenhum mandrake aqui, né, para resolver isso. Só que, indiretamente, nós estamos considerando que essa onda não é uma senoide, né, a onda de corrente. Se ela fosse uma senoide, acompanhasse toda a senoide, né, no período dela, aí eu teria o fator de potência unitário, tudo bem. Mas nesse caso, não, ela é uma meia senoide. Isso envolve, então, harmônicas. Então, em termos resumidos, a gente pode dizer que esse fator de potência não é unitário, único e exclusivamente por conta das harmônicas.
Então, é 0,707, né, por conta das harmônicas, e não porque a carga é resistível. Tá? Bom, eu posso deixar o cálculo aqui ou não, deixar literal, ou a fração sem ser encontrado o resultado dela. Bom, pessoal, nós vamos continuar então a análise aqui com o próximo passo, né, dessa discussão, dessa experiência, que é encontrar a distorção harmônica total da corrente. Bom, para isso, né, é fundamental você, né, acessar, né, todas as informações conceituais, teóricas disso, lá no, lá no livro do Hart, né, nos livros que são a referência desse curso, né, mas também temos nos slides, né, que também estão disponíveis, né, na nossa plataforma de compartilhamento, né, de arquivos, né, e especificamente, né, no slide, no arquivo, em que trabalhamos os cálculos de potência e conceitos fundamentais, né, então é um dos principais arquivos de slides do início do curso. A gente tem lá nos slides 39 e slide 60 algumas equações importantes, né, tratando da série de Fourier, né, tratando também da definição de fator de potência, distorção harmônica. Então, né, nessa parte, né, esse entorno dos slides, isso tudo é tratado. Né? Então, a gente vai descobrir o que é a distorção harmônica, tanto de tensão quanto de corrente. A distorção harmônica é a relação, né, entre tudo que não é a primeira harmônica, que não é a fundamental, dividido pela fundamental. Ok? Essa é a definição clássica. Né? Então a gente chama, né, distorção harmônica de corrente como a razão entre a corrente distorcida eficaz, dividido pela primeira harmônica fundamental eficaz também. Né? Só que nessa matemática que está descrita aí, né, nos slides e no livro-texto, a gente acaba conseguindo uma forma de encontrar a distorção harmônica, em alguns casos isso é possível, e para esse caso aqui será possível também, né, a partir do fator de potência. Né? Existe lá uma definição de que o fator de potência é o cosseno da defasagem da primeira harmônica, né, que é a φ1, dividido por raiz de 1 mais a distorção harmônica ao quadrado, a distorção harmônica da corrente ao quadrado. Raiz disso, né, no denominador. Então, vocês viram que no numerador eu tenho um cosseno da defasagem da primeira harmônica. Então, eu preciso calcular a primeira harmônica. Só que eu não trabalhei com isso ainda, nesse ponto aqui da minha planilha. Né? Eu vou fazer isso logo em seguida, né? Mas eu já tento adiantar aqui, né, pedindo, né, que você acesse lá, então, definição da série, né, os slides específicos aqui, né, e vamos encontrar lá que esse ângulo, né, da primeira harmônica é dado pelos coeficientes de Fourier A1 dividido por B1, né, os coeficientes da série. Né, e facilmente, né, a gente vai ver, né, logo em seguida aqui vamos ver isso, estou adiantando um pouco, né, que o coeficiente A1 é resultado de se multiplicar a expressão da corrente, que é um seno, né, por um cosseno, né, ambos de primeira harmônica, né, fundamentais. Né? Então, é seno de θ vezes cosseno de θ. Então, é dessa forma que eu encontro o A1. Né? E esse ângulo φ1 depende, né, diretamente desse A1. O φ1, na realidade, é o arco cuja tangente é A1 por B1. Então, o B1 não interessa o valor nesse momento, depois a gente vai trabalhar com ele, mas o A1 vai dar zero, né? Porque essa integral de seno-cosseno, né, nesse intervalo de 0 a π, né, o 0 a 2π, tanto faz, aí vai dar zero, né, vai se anular.
Então, por isso que a gente tem, né, um ângulo de fator de potência fundamental, né, que é o ângulo da primeira harmônica, zero, e o fator de potência, então, é unitário. Né? Com essa informação, então eu consigo resolver aquela matemática, né, em que o fator de potência é 1 sobre raiz de 1 mais a distorção harmônica ao quadrado, e eu trabalho com a álgebra para descobrir que o fator de potência, na realidade, a distorção harmônica será, então, obtida por 1 sobre fator de potência ao quadrado menos 1. Então, não preciso de nada mais, né? Já está aí, como eu já calculei, né, o fator de potência, né, como eu já calculei o fator de potência, então eu encontro automaticamente a distorção harmônica, né? Que nesse caso será igual à unidade, né? Que é 1 sobre, né, o raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, né, que era o fator de potência, menos 1 é a raiz quadrada disso tudo aí. Né? Então, fazendo essa conta, a gente encontra a distorção harmônica igual a 1, ou posso pedir também um programa para calcular isso. Se por um lado, dizer que fator de potência unitário é uma coisa ótima, né, porque aí eu tenho uma carga essencialmente resistiva, né, e corrente em fase com a tensão, no caso da distorção harmônica não é assim. A distorção harmônica igual a 1 não é algo confortável. Né? Aliás, é bastante rico em harmônicas, né, e significa que eu tenho a distorção de 100%. O que é uma distorção harmônica boa, né, aceitável, ideal? Né, seria a distorção harmônica igual a zero. Significa que não temos harmônicas, né? Nenhuma harmônica seria, a corrente seria senoide. Perfeito? Então, eu sei que tem uns passos aqui que não são muito triviais, né? Tem que acessar lá os slides para ver isso. Né? Mas então, a partir do conceito, né, de fator de potência, do valor do fator de potência que a gente já calculou, e sabendo que fator de potência é o cosseno de φ1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais distorção harmônica ao quadrado, né, eu uso essa álgebra para encontrar a distorção harmônica. Então, dado então aqui por essa raiz quadrada, né, que começa aqui essa segunda página da nossa planilha. Nós vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo, agora dedicando então a encontrar as amplitudes harmônicas, né, que são os coeficientes, que são função dos coeficientes de Fourier. Então, de novo, peço para acessarem lá, né, a base matemática disso, nos livros de cálculo ou nos livros texto, né, referência da nossa disciplina. Bom, a série de Fourier ela é dada, né, pelos termos A, né, que é o A0 e todos os demais harmônicas, A1, A2, A3, A4 e por aí vai, né, e os termos B. Então, para cada um desses coeficientes, a gente tem as funções matemáticas específicas, né? Os cálculos a serem realizados, as integrais, né, de Fourier. Então, do jeito que a gente está trabalhando, eu vou até voltar lá na primeira página, né, nós estamos referenciando a corrente, né, que a gente vai agora calcular os coeficientes de Fourier dela, ao mesmo zero da senoide de tensão. Mesmo zero da senoide de tensão. Perfeito? Então, sob esse aspecto, né, eu não vejo aqui uma simetria clara, né, para essa corrente. Se eu estivesse trabalhando essa corrente de forma isolada e fizesse um deslocamento do zero aqui para π por 2, me parece que a gente consegue enxergar uma simetria par. Perfeito? Então, é possível isso. Entretanto, né, essa simetria par consideraria que eu estou com a senoide, né, começando aqui, mas não é verdade, ela começa antes, então, na realidade, é um cosseno. Então, existem formas de simplificar a matemática que a gente vai fazer aqui agora, né, considerando essa simetria par,
né, dessa onda retificada de corrente, mas eu não vou me aproveitar disso, eu vou continuar usando, né, a origem aqui no zero, coincidentemente com a senoide de tensão, né? E aí, então, vamos lá calcular nossos coeficientes harmônicos. O primeiro deles, muito simples, é o valor médio, né? O A0. O A0, o valor médio da série, da função, né? Nesse caso é a função, a corrente, né? Então, V, até coloquei o VP por R aqui multiplicando, mas ele podia estar aqui dentro, né, da integral, não tem problema nenhum, né? E, enfim, né, resolvendo a integral de valor médio, né, o programa, o máxima, né, junto aqui com o SMES Studio, né, já calcula, né, o valor VP dividido por πr. Nesse caso aqui, a matemática ficou elegante, digamos, né? A apresentação do resultado ficou tranquila. Lembrando, né, de novo, né, que a integral, né, ela só existe de 0 até π. Né? De π a 2π a corrente é nula, então não posso colocar aqui o limite da integral igual a 2π, tá, gente? Isso é um equívoco. Apesar da periodicidade ser 2π, de π a 2π ela é nula, né? Então eu não posso colocar o 2π aqui, porque dá o resultado, inclusive, equivocado, né? Dá zero, né? O valor médio de uma senoide é nulo. Perfeito? Bom, os demais termos A, né, que são os AH. Os AH são calculados, né, por essa outra expressão aqui. Aí, agora não é mais 1 sobre 2π, é 1 sobre π, integral, de novo, de 0 a π, porque é onde é o intervalo que vale a função é não nula nesse intervalo, e eu tenho que multiplicar por cosseno de h θ, para encontrar todos os termos harmônicos H, que são harmônicos de ordem inteira, né? Naturais. H igual a 1, 2, 3, 4, por aí afora. Então, pedindo o programa, né, com Ctrl ponto, para calcular isso de forma simbólica, ele chega a esse resultado aí, né, que não é tão extenso, digamos assim, né, mas a gente ainda pode simplificar isso. Foi o que eu fiz, né, é provável que eu tenha simplificado isso num rascunho matemático de papel, tá? O programa, infelizmente, não, como eu falei, né, muitas vezes apresenta numa configuração, a apresentação não é tão compacta, né? Mas é a mesma coisa, isso que está aqui é a mesma coisa do que está aqui embaixo. Uma coisa que não está, talvez, muito claro aqui é que esses coeficientes A, eles apenas existirão se eles forem pares, o que destaca, né, ou ressalta a natureza par, de simetria par daquela corrente que eu mostrei para vocês. É fácil de ver isso aqui. Ó. Toda vez que eu tiver um H ímpar, eu tenho um cosseno negativo, menos 1. Né? Então, esse menos 1 vai somar com mais 1 aqui e eu tenho zero aqui no meu coeficiente harmônico. Tá? Então, apenas quando eu tenho... não sei se eu me enrolei aqui na hora de expressar. Né? Toda vez que os coeficientes forem pares, né, eu tenho o H, né, a ordem harmônica for par, os coeficientes são não nulos. Se o coeficiente for ímpar, se a ordem harmônica for ímpar, né, H igual a 1, por exemplo, né, é o cosseno de π é menos 1. Né? H igual a 3, né, o cosseno de 3π. Né? Então, eu vou ter de novo um cosseno de um resultado de menos 1. Então, para todos os H's ímpares, eu tenho zero aqui nesse coeficiente AH. Então, tentando acertar, acho que o início aqui eu me equivoquei um pouco. Né?
apenas os coeficientes AH pares existem, né? Os ímpares se anulam, tá bom? Agora, os coeficientes BH são encontrados aqui por uma expressão parecida, lembrando que a gente mantém a expressão da corrente, que existe de 0 até π, mas agora multiplica por seno de H θ. Né? E aí, nesse caso, o programa também com contraponto, né, resolve isso para mim. Né? E a gente vê de novo, agora aqui tem uma expressão bem mais compacta, né, que é a dos coeficientes A, a expressão dos BHs, né, dos coeficientes B da série de Fourier, né, harmônicas, ela é bem mais simples, bem mais compacta. E eu também vejo outras coisas interessantes aqui. Para todos H pares, essa expressão se anula. Então, eu não tenho B pares. Né? E, na realidade, eu também não tenho B ímpares. O único B ímpar que eu tenho é o B igual a 1. Você consegue fazer isso, né, atribuindo valores a H aqui. Atribui o valor de H e calcula qual é o BH. Tá certo? Então, podemos colocar H igual a 2, igual a 3, igual a 4, fazer todos, você vai encontrar tudo zero, né? Com exceção do 1, que vai dar uma indeterminação. Né? Porque eu tenho aqui, ó, menos 1 mais 1 vai dar um zero no denominador. Então, esse é um problema, porque eu tenho um zero no denominador, mas também tenho um zero no numerador. Então, vai dar um zero por zero, que a gente sabe muito bem que isso é uma indeterminação matemática, e isso não se resolve de forma simples. Né? A maneira de resolver isso é calculando o limite, né, dessa expressão para H tendendo à unidade. Né? E aí, por sorte, né, o Máxima faz isso para a gente. Né? Então, você digita lin, e aí aparece, então, a opção do limite, que eu aperto, então, Tab do teclado, né? E aí sim aparecem os quadradinhos pretos que eu tenho que preencher. Né? Qual é a função que eu quero encontrar o limite, qual é a variável e para onde essa variável tende, né? Para que valor numérico. Perfeito? Então é tranquilo de fazer isso e depois eu dou de novo o Ctrl ponto para ele encontrar que o B1 é VP por 2R. Legal, né? Simplifica bem. Então, para qualquer outro valor, né, o BH é nulo. Então, gente, com essas informações, isso que eu estou trabalhando aqui com vocês, eu não vi isso, não é muito simples de encontrar, né, nos livros textos, né, com esse detalhamento, né, que eu estou fazendo aqui e aplicado, né, à matemática de engenharia elétrica e aplicado à eletrônica de potência. Então, acho que isso agrega, né, ajuda tanto com SMES Studio quanto para interpretar, né, essa função aí, que é essa meia senoide, a semissenoide. Então, olha, uma vez encontrados os coeficientes, eu posso escrever a expressão que reconstrói a corrente. A corrente, então, será a soma, né, do termo A0 mais todos os termos As e todos os termos Bs. Como nós sabemos que existe um único termo A0, que é o valor médio, e um único termo B, que é o B1, eu separo isso, né, coloquei em evidência aqui alguma coisa que era comum aí, né, em todos os casos, né, que é o VP dividido por PR, né, e daí a única coisa que eu precisei colocar em somatório foi os termos, os coeficientes AH, né, que vão aí do segundo harmônico até infinito. Né? O primeiro harmônico não existe, né? O primeiro A1 aqui, né? Se a gente encontrar aqui o primeiro cosseno de π, é menos 1, aí vai zerar aqui. Né? Então não tem um termo harmônica 1 para o AH. Né? Então, portanto, nessa função, ela é descrita dessa forma. Né? Ela tem uma parte em seno, uma parte em cossenos. Né? Uma parte em seno de θ, que é a fundamental, né? Na frequência fundamental, e uma parte em cosseno de Hθ. A gente já antecipou aqui que são todos os Hs pares.
os ímpares vão zerar aqui. Né? Então, gente, é isso. Né? Essa é a constituição, em termos de uma expressão matemática, né, dessa semicenoide, ou meia senoide, ou senoide retificada. Perfeito? A gente vai tentar reconstruir, né, essa expressão matemática aqui para ver se ela de fato vai nos trazer, né, aquela senoide retificada. Pessoal, antes de passar para a terceira página, na realidade, só fazer um comentário rápido aí, né, que tem uma nota de rodapé aí, que é dando umas dicas aí de como instalar o plugin Máxima, né? Espero que com essas informações aí você consiga, né, e com isso obter os mesmos resultados que eu obtive aí nessa planilha, que vai ser compartilhada, né, já foi compartilhada, já está lá no Classroom. Mas, enfim, tendo dúvida, é só fazer contato, né, por e-mail, né, como a gente já tem trabalhado. Bom, então o próximo passo aqui é a reconstrução daquela forma de onda pela série de Fourier. Reconstruir a forma de onda exige, primeiramente, atribuir um valor para o m. Aliás, aqui na expressão anterior não tem esse m, mas eu ressalto, né, esse valor aqui nessa expressão que eu precisei reescrever, digamos assim. Né? Então, o que é o M? Né? É a ordem harmônica máxima que eu quero, né, para representar, né, reconstruir a minha forma de onda. Para ondas mais simples, que é o caso dessa senoide retificada, eu posso usar um M igual a 15, por exemplo. Provavelmente até um M igual a 9 deve funcionar. Então, eu estou truncando a série, é isso que eu estou fazendo. Né? Agora, algumas formas de ondas mais complicadas, às vezes a gente precisa de usar M, né, um valor bem elevado de M, né? Dezenas, às vezes até algumas centenas, né? O que, né, pode exigir um processamento, né, demorado, né, do programa. Mas nesse caso aqui, com M igual a 15, é muito rápido. Né? Eu redefini a função, né, como vocês estão vendo aí, porque, primeiro, o meu interesse é apenas observar o jeitão de senoide retificado. Né? Então, eu atribuí o valor de Vp por R igual a unidade. Né? Vp por R igual a 1. Então, eu estou parametrizando, né, a minha função, a corrente, né, em função disso, né, de Vp por R. Vp por R igual a 1 é algo, não é usual, né? É pouco provável na prática. Né? Então, enfim, a gente vai ter que reescrever essa função, porque para a representação gráfica no SMS, que é normalmente uma representação simplificada, né, ele não tem grandes recursos de representação gráfica, mas tem algumas opções aí que ajudam, né? Eu usei, né? Eu não posso usar a letra teta, né, a grega, né? Na verdade, nenhuma letra diferente de x. Né? E no nosso caso aqui, então, x é o tempo. Vocês viram ali, né? Eu estava usando em função do teta, né? Então aqui vai ser teta, né? O x é o teta. Né? Então é apenas a questão de adaptar aquela expressão anterior, né, para fazer o θ igual a x e, em vez de fazer somatório, né, até infinito, né, fazer só até um valor de m. Eu atribuí o valor de m igual a 15 ali. Né? Então, notem que o programa, né, faz esse cálculo, né, e como eu tenho Vp por R igual a unidade, né, a amplitude aqui é 1. Né? E a corrente ela existe a partir do zero, né? Vai até aqui 3,1415, qualquer coisa, que é o π, né? E fica zero, né, até 2π por aí. Né? Então, vocês viram que tem umas ondinhas, né, digamos assim, né, na parte de zero. Isso é por causa do m que eu usei. Né? Se a gente usar um m maior, né,
vou até inverter aqui os valores, né? Em vez de 15, vou usar m igual a 51. Ele faz muito rápido isso. E aí a gente praticamente nem enxerga aqui, né? Aquelas ondinhas ali, né? Aquela imperfeição da reconstrução, né? Com m igual a 15, perfeito? Então, eu acredito que vocês consigam reproduzir isso também, como eu fiz aqui, né? Então, fica muito legal, né? A gente vê isso, né? No caso aqui, eu usei, né, o gráfico, né? A representação gráfica, né? Que é o gráfico. Pois é, tem um plot aqui, né, por pontos, por linhas. Eu acho que é esse que eu usei aqui, né? Vocês estão acompanhando aí na lateral, né? No painel lateral. Foi esse que eu usei. Né? Mas tem outras possibilidades, tem outros plugins, né? Que ajudam a tratar. Eu vou vê-los aqui. No meu vocês não vão ver. Mas tem plugin. Né? O Maple permite fazer gráficos. Existe um gráfico XYPlot, que é um serviço que você pode instalar também. Ele é um pouquinho melhor que o padrão simples do SMS. Existe um outro que escreve ZED de dado, né? ZGraph, né? Que é mais sofisticado ainda, muitos recursos. Né? Então, agora é questão de bater a cabeça, quebrar um pouco a cabeça para usá-los. Né? Nem sempre é tão simples, do jeito que eu estou mostrando para vocês aí, está pronto, né? Mas a gente usa com mouse, né? Tem um mouse que permite fazer alguns ajustes. Se eu clicar o Shift, né, e mexer naquela rodinha do mouse, eu, né, digamos, estreito, né, ou estendo, né, a forma de onda. Né? Se eu não apertar o Shift do teclado e continuar clicando aí na rodinha do mouse, eu diminuo, né, faço um zoom na forma de onda. Né? Então tem aí bastante coisas para aprender. Eu acho que se o Ctrl, olha aí, se eu apertar o Ctrl e a rodinha do mouse, né, eu mexo só na vertical, né, na amplitude. Então tem algumas coisas que eu aprendi também lendo, né, tutoriais, né, do SMS. Né? Isso aí já é do SMS, tá, pessoal? Isso aí já não é mais do Máxima, não. Máxima nos ajudou nos cálculos de álgebra simbólica. Então agora a gente tem uma última coisa que eu gostaria de compartilhar, que é a representação do espectro de frequência, o espectro de Fourier por barras, o que também não é simples por essa limitação gráfica do SMS Studio, e então a gente eu vou empregar aqui também um tutorial que eu aprendi, né, alguns recursos próprios, né, para fazer a representação em gráficos de barras, né, para mostrar então o espectro de Fourier gráfico, a mesma coisa que o espectro de frequência. Então, passando a nossa última página, né, dessa planilha, que é a quarta página aqui da planilha do SMS, eu tento compartilhar com vocês aqui então a maneira como eu consegui representar as barras do espectro de Fourier, né, das respectivas amplitudes harmônicas, que realmente, como eu comentei já, ela não tem uma facilidade, né, na ferramenta gráfica do programa. Né? Então, a gente consultei alguns exemplos, né, e aí observei, né, que é possível fazer dessa forma aqui. Né? A gente constrói a barra, por exemplo, ela começa com um valor de zero, depois ela vai para o valor específico, que é a amplitude harmônica que me interessa, né? Fica ali durante uma certa largura, digamos assim, da ordem harmônica, em volta dela, né? Para fazer o aspecto da barra e depois cai a zero. Beleza? Isso aqui é uma espécie
é de representar um retângulo. É isso que está mostrado nessa matriz aqui, nesse vetor, né? E ele tem, esse vetor então recebe uma função, um parâmetro, né, B, não tem nada a ver com o nosso B lá da série do coeficiente Fourier, né? Mas o H nesse caso aqui, é a ordem harmônica, e V, então, é o valor, né, absoluto, né, a amplitude. Né? Então, começa com zero, porque eu quero fazer um retângulo, né, uma barra. Né? Depois ele fica ali durante um certo tempo, né, uma certa largura, digamos assim, né? Estou até dizendo aqui qual é a largura que eu usei. Bom, o problema de representar graficamente isso é que a gente tem uma função bem definida, digamos assim, para representar os coeficientes AH, né, a partir de 2, né? E eu tenho valores específicos para o termos A0, que é o valor médio, e a primeira harmônica é o B1, amplitude da fundamental. Então, o que eu vou fazer aqui, né, é definir primeiro esses dois valores. Né? Então, vejam o que eu estou dizendo aqui, para a harmônica zero, né, que é o valor médio, né, eu tenho uma amplitude de 1 por π. Isso aqui já está parametrizado, né, e já está considerando que o VP por R é igual à unidade, né, só para simplificar mesmo. Né, a ideia é só a gente ver a, uma comparação, né, das amplitudes harmônicas, né, que elas se organizam em termos de amplitude. E se eu quisesse, obviamente, para uma outra condição, né, de tensão, de pico e de valor resistência, essa seria relativamente simples fazer a adaptação. Então, a coeficiente B1, né, da fundamental, né, que é a componente de seno, né, que constitui, né, a corrente do retificador de meia onda, né, a, a senoide retificada, ela tem uma amplitude 1 sobre 2, né, meio, né, também já parametrizado, né, considerando então ah, que VP por R é igual à unidade. Bom, as demais harmônicas, né, as demais harmônicas, 2, 3, 4, 5, etc., até 14, seguem, né, a matemática do coeficiente AH, né? E também aqui eu precisei de incluir 1 sobre π, né, para poder parametrizar direitinho. Então depois dá uma conferida lá, né, na página anterior, né, onde está a reconstrução, né, em termos de ângulo elétrico dos coeficientes, né, e ver que eu não mudei nada aqui, realmente só, né, tomei o cuidado, né, de multiplicar, né, a expressão do somatório 1 sobre π, porque está fora, né, lá na expressão anterior estava fora do parênteses. Então, assim, concluindo que, né, nós temos o A0, né, que é o termo zero da série, de valor médio, e o B1, né, que é a harmônica primeira, fundamental, definidos os valores deles. Né? E os demais, eu tenho uma função matemática, né, que vai, portanto, então, ser definida aqui usando essa estrutura de barras, né, que eu chamei de B aqui, né? E x é a ordem harmônica, né? Precisei mudar isso, e fx definido aqui por essa expressão anterior, que é a expressão dos coeficientes AH. Eu crio em seguida uma pilha, né? Função, que é a pilha de todos esses valores, essas amplitudes, e aí eu peço, né, na gráfica aqui, né, no gráfico, para fazer essa representação. Né? Com essa ferramenta gráfica que eu estou usando aqui, que é a XY-Plot, é uma das possíveis aqui, né? Eu consigo, né, digamos, dar um tratamento estético, né, mostrando aqui que na função da ordenada, o eixo vertical, é a corrente de θ. E na abscissa, que é o eixo horizontal, né, o eixo x, é a ordem harmônica H.
Mas na realidade, né, isso é estético, né, porque o programa está usando, né, o X, está usando o X aqui na horizontal para definir a ordem harmônica e na vertical está usando o F, né? Eu omiti isso aqui, ó, é só a gente clicar com o botão direito no gráfico e colocar ó, Display Input Data. Aparece, né, aqui embaixo, né, o Fzinho aí, como vocês estão vendo, né, a letra F aqui, né? Mas eu posso também omitir, né, apenas esteticamente isso, né, de modo que a representação das harmônicas então está mostrada aí, né? Então eu tenho ainda aqueles ajustes que eu posso fazer, né, da ordem das harmônicas, até eu acho que agora desconfigurou um pouco do jeito que eu queria, que antes estava aqui o 0, 0, 2, 4, né? E agora mudou um pouquinho aqui, eu teria que ajustar isso novamente, né? Mas eu acho que tá, isso está relativamente claro aqui. Eu dei até uma paradinha aqui para fazer esse ajuste, né? Como é que a gente faz esse ajuste para definir o que a gente quer? Tem que clicar na área do gráfico, apertar com o botão direito, né? Ir lá em Format, né? Em formato, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas eu tenho a opção, né, de clicar tanto no eixo X quanto no eixo Y e definir os valores mínimos e máximos, né? De quanto em quanto eu quero a representação numérica. Então aí eu fiz esse ajuste agora, né, e ficou, né, mais apresentável, digamos assim. Eu aí consigo ver, né, o valor médio, a harmônica zero, né, a amplitude da primeira harmônica, que é o B1, e as demais harmônicas que eu vejo que só tem os pares aqui, né? E elas vão caindo muito rapidamente, né? A segunda, quarta, sexta, oitava, décima, décima segunda, décima 14, quase já não vemos mais, né? E não temos as ímpares aí, certo? Então é isso, pessoal. É dessa forma, né, que eu compartilhei aí esse estudo, essa experiência, né? A partir de um circuito aparentemente bem simples, né? E quanta riqueza, quanta coisa a gente tem para encontrar, para compartilhar, para decifrar. E como, né, esse programa SMS, que emprega a álgebra simbólica, pode se aproveitar, né, desse parceiro que é o Máxima, né, que é um software livre, né, já bastante antigo, né? Então ele busca lá, faz as matemáticas, as manipulações e traz aqui de forma simbólica, né, uma representação bem amigável, né, coisa que o Máxima não faz. Então essa combinação ficou bem legal, essa parceria. O SMS continua sendo muito útil, né, sobretudo para todos os cálculos numéricos, tudo que envolve número, aí ele faz muito bem, né? Mas quando é simbólico, então, eu acredito que a ferramenta máxima é a mais apropriada, ainda que exista também a Maple, que dá para usar também, tá certo? Então, assim eu encerro, né, essa suposta videoaula aqui, né, que eu gostaria de dizer que está mais para compartilhar uma experiência com vocês, né? Muito obrigado, então, a gente encerra.